Você já teve vislumbre com algo e acabou se decepcionando? O que você fez? Você tentou, de alguma forma, reconciliar aquela situação? Ou você abandonou? Como você age quando você se decepciona com algo? Bom, hoje a gente vai comentar sobre um assunto muito polêmico, tá? E talvez seja uma das questões que esteja aí atingindo seu coração. Sair ou não de uma igreja, de uma comunidade cristã. Então você de repente se vislumbrou no começo e começou a ver problemas. E aí você agora está num questionamento. Eu devo permanecer ou devo sair? Tá? Esse tema é muito relevante, principalmente por conta de uma explosão aí do que a gente chama de desigrejados. São pessoas que abandonaram, né, a igreja. E hoje nós vamos comentar sobre esse tema. Sair ou não da igreja? Tá? Vamos refletir um pouco sobre isso. Meu nome é Andreas Miller e você está no canal Terceiro Elias. Espero que a reflexão de hoje possa te ajudar a tomar uma decisão. E aí, pessoal, tudo bom? Então, o que me motivou a fazer esse vídeo foi de encontrar muitas pessoas, inclusive pessoas que a gente ama muito, saírem de uma comunidade, certo? De uma comunidade cristã e tudo mais. Então, isso me fez refletir um pouquinho acerca dos motivos que levam uma pessoa a sair e se de repente isso é certo mesmo, ou não. De repente pode ser que não seja tão certo. O que você pensa sobre isso? Né? Qual é a atitude que você toma quando você cai a ficha de que algo está errado, você permanece ali, você tenta melhorar a situação, você cai fora, o que você faz? Tá? Bom, então assim, eu separei alguns problemas que existem, que nós encontramos nas igrejas, né? Que levam uma pessoa a sair. Então, o primeiro eu citei aqui são problemas doutrinários. Então, digamos, uma pessoa, ela é de determinada religião, que crê de uma forma, e aí ela estuda e tudo mais, e de repente ela passa a ter uma outra compreensão. Nem sempre a compreensão nova que ela tem significa que é uma compreensão correta, mas às vezes a pessoa pode ter uma compreensão de um jeito, ela não se aprofundou, né? De repente ela não se aprofundou tanto, aparece uma nova ideia, um pouco mais fundamentada, e mesmo que possa ser uma ideia errada, né, ela vê um fundamento maior naquilo e acaba saindo, né? Então, isso primeiro são problemas doutrinários. A pessoa pode, de repente, conhecer algo que é mais correto do que o que ela acreditava antes, ou mesmo ela pode acabar caindo em algo que é errado, mas ela acha que agora isso é o certo, né? Então você tem esses dois problemas aí, tá? Ou às vezes também nós temos defeitos doutrinários em relação à explicação. Então, às vezes uma crença até está correta, mas a forma de explicar não está correta. Então, a forma de explicar é refutável. Então, a pessoa vê que realmente aquela forma de explicação não é correta. Ela passa a acreditar em outra coisa que às vezes é errada, mas que explicou melhor, né? Então, você vê, a questão, eu quero dizer aqui que a questão é complexa, não é tão simples assim, né? Mas os primeiros problemas que a gente encontra são os problemas doutrinários que levam uma pessoa a sair da comunidade, tá? Outros problemas, na administração. Então, ela concorda com as crenças, mas ela discorda do sistema, ou seja, da forma como aquilo é passado. Às vezes ela discorda do culto, a maneira como o culto é feito, às vezes da maneira como a administração da igreja é feita, ou às vezes ela discorda das pessoas, né? Ela vê hipocrisia, ela vê maldade nas pessoas e tudo mais. E ela foca ali de repente, sei lá, tem muitas pessoas boas, mas tem uma pessoa que é hipócrita. Ela foca e diz que a igreja é hipócrita, né? Então ela generaliza tudo, né? Ou não, realmente, a maioria das pessoas podem ser hipócritas naquela comunidade, né? Então você veja, são muitos problemas, tá? São muitos problemas. E aí nós temos três principais saídas.
Uma pessoa, de repente, pode sair de uma comunidade cristã, de uma denominação, e ir para outra, tá? Isso é uma coisa que acontece muito. Ela pode tentar ajudar aquela comunidade, né? Então, ela vai tentar mostrar, ela vai tentar ajudar aquela comunidade a melhorar, ou ela pode sair da igreja e virar uma desigrejada, que nós chamamos, né? Ou seja, ela continua acreditando em Deus, na Bíblia e tudo mais, ou independente da sua fé, né? Pode ser outra religião, mas ela fica num isolamento, sem compromisso. Então ela não quer se comprometer mais com uma comunidade. Então ela fica num tipo de isolamento, tá? Ok, então essa é a nossa primeira parte. Aí a gente expôs a causa do problema, o que leva uma pessoa a sair e quais são as alternativas, tá? Agora nós vamos para a segunda parte, que é como Jesus lidava com essa situação. Essa situação não é nova, tá? Essa é uma situação que já acontecia nos tempos de Jesus. Ali, no caso do judaísmo e depois na igreja cristã ali, nós vamos ter problemas muito semelhantes, tá? Então, nós vamos ter problemas doutrinários. Então, Jesus lidava com pessoas que tinham compreensões totalmente equivocadas, né? E sistemas, né? O próprio farisaísmo. Jesus vai debater contra aquelas pessoas com ideias equivocadas. Os saduceus também, que não acreditavam na ressurreição. E aí você tem os dois grupos, né? Os fariseus a gente pode chamar hoje dos fundamentalistas no sentido negativo, né? Ou seja, daqueles extremamente rigorosos e tal, mas que acabam, na verdade, né, nesse rigor que eles acham que tem, nessa suposta santidade, né? Na verdade, eles estão quebrando a palavra de Deus. E do outro lado, você tem os liberais, que seriam os saduceus, que eles têm dificuldade em acreditar em coisas sobrenaturais e tudo mais. Né? Os saduceus não acreditavam em ressurreição, nem nada disso. Tá? Então você tem os dois grupos antigos, você continua tendo os dois grupos hoje. Né? Você tem grupos aí extremamente conservadores ao extremo. Né? O conservador ele tem o seu lado positivo, o liberalismo também. Tá? Todas as coisas têm o seu lado positivo, mas tem o seu lado negativo também. Tá? E é isso que Jesus mostra ali com os fariseus e os saduceus. Então, a gente tem que sempre buscar o equilíbrio. Então, eles tinham muitos problemas doutrinários. Os próprios discípulos compreendiam muitas coisas erradas e Jesus explicava isso para eles. O sistema da época era um sistema complicado, não era um sistema bom. Jesus, você lembra que ele quebrou tudo lá no templo, quando eles vendiam. Então, quer dizer, a forma de pensar deles era equivocada. Muitas pessoas hipócritas. João Batista falou, seus hipócritas, serpentes, víboras, se arrependam, tá? Bom, então como que Jesus ele lidava com essa questão, tá? Como ele lidava? Então a primeira pergunta que a gente faz, Jesus ele saiu daquela comunidade porque ela estava muito equivocada na doutrina, no sistema, na forma de pensar, na administração, as pessoas eram hipócritas, tá? Ele saiu daquilo, se afastou. Ele buscou buscou reformar, ajudar, ou ele se tornou, a gente chama aqui um desigrejado. Jesus ele se tornou um desigrejado diante desse problema. Jesus tinha todos os motivos do mundo para ser um desigrejado, né? Para ser enfim, sair daquela comunidade, né? Ou de repente até mudar de denominação, mudar de religião e tudo mais. E Jesus mesmo fala dos problemas, ele sabia, ele via, né? Bom, e aí? Qual que foi a atitude de Jesus? Jesus se tornou um desigrejado, né? No sentido, ele saiu daquela comunidade, ele abandonou e foi viver uma vida só para ele. Ok, então a gente vê, eu vou ler alguns textos, tá? Que falam um pouquinho de como Jesus lidava com esses problemas. Jesus ele não era ignorante sobre isso, ele sabia, né? Então Lucas 4,16 diz ali, né? Que indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo seu costume, e levantou-se para ler. Então é muito interessante que Jesus ele estava sempre ali na sinagoga, né, com os judeus, e ele sempre estava expondo para pessoas, inclusive, que ele sabia que ao falar da palavra de Deus, elas iam recriminar ele e outras coisas mais, né? Então veja só, mesmo sabendo da situação, ele sempre estava ali.
E é interessante que lá em Lucas 19, 47, a Bíblia diz assim, diariamente, ou seja, todos os dias, Jesus ensinava no templo. Olha só que ele ia no templo ensinar, tá? Mas os principais sacerdotes, escribas e os maiorais do povo procuravam acabar com ele. Então, quer dizer, mesmo ele sabendo daquelas pessoas problemáticas, ele diariamente estava no templo ensinando. Ele não tinha desistido daquelas pessoas. Você lembra de Moisés? O povo lá naquela perversão toda, Moisés falou, Senhor, se o Senhor acabar com o povo, risca o meu nome do livro da vida. Essa é a postura de um verdadeiro cristão, de um verdadeiro filho de Deus. Ele não abandona o povo. Ele permanece, ele fica lá insistindo. Orai pelos vossos inimigos, né? Vamos tentar melhorar a situação. Eles se colocam, não, eu tô junto, né? Lembra de Daniel, capítulo 9? Poxa, Daniel diz que ele não tinha dolo, né? Não tinha... Nesse sentido, né? Ele era fiel e aí ele orava e ele se incluía. Ele falava, Senhor, perdoa os nossos pecados, nós fomos maus. Mas o Daniel era bom, ele se inclui com o povo, ele ora pelo povo, ele quer... E tava tudo corrompido, tanto que Deus manda eles para cativeiro. Era uma situação bem pior, inclusive, né? Talvez do que você esteja vivendo na sua comunidade. E Daniel, ele não se afasta, né? O que ele faz? Ele, não, Senhor, nos perdoa, nos ajuda. Eu tô aqui pra, né, fazer a diferença, pra estar junto com as pessoas. Então, essa é a diferença. Eu vou falar algo chocante aqui, mas pra gente refletir sobre a nossa vida. Essa é a diferença do joio e do trigo. O trigo permanece. Ele tem a mesma atitude de Moisés. Senhor, não abandona seu povo. Risca o meu nome. Risca o meu nome se o Senhor abandonar. Tá junto, mesmo em meio a vários problemas. Tá? Mesmo um povo hipócrita, murmurador, infiel, ele quer ajudar ali, né? A palha, por que ela sai? Porque ela se escandaliza e sai, né? Bom, por isso que chama de palha, ela vai embora. Então, cara, isso é uma coisa que você tem que refletir, né? Eu sou palha, ou seja, diante de tudo isso, eu saio do... Eu vou embora? O vento me leva? Né? Se o vento está te levando, você tem que refletir, será que eu estou sendo palha? Quer dizer, se diante desses problemas eu não tenho a postura de Moisés e de Jesus de permanecer lá para tentar ajudar, eu caio fora e abandono? Então, quer dizer, eu caindo fora, isso significa que eu tô sendo palha. Não as pessoas, quer dizer, as pessoas que eu tô julgando que são palhas, que são, né, problemáticas e tal, mas elas estão lá ainda, né? Ainda há esperança. Agora, se eu tô saindo, quer dizer, a palha é quem sai, não quem fica, né? Então você veja, eu tô sendo Moisés, tô sendo Jesus, ou tô abandonando tudo, tá? Bom, então Jesus não era palha, ele não saía, não abandonava, ele permanecia lá diariamente com aquelas pessoas hipócritas naquele sistema horrível e ainda dizia, dos judeus que vem a salvação, tá? E Mateus 5,17 é um texto muito famoso, Jesus fala, né, que ele não veio para abolir a lei e tal, nem os profetas, ele veio para cumprir, né? Ali, no caso, a palavra cumprir também significa dar o seu verdadeiro sentido. Então, Jesus veio para ajudar a compreensão, né? Não para apenas criticar, né? Ah, vocês estão errados, e daí cai fora. Não, vocês estão errados. Por quê? Vou explicar aqui, ó, com muito amor e carinho para vocês. Olha, tá vendo? Como a gente precisa reformar, precisa mudar? Isso sim, é a atitude de um reformador, né? Jesus era um reformador, tá? Em Mateus 26, 55 também, quando os guardas vão prender, quando Judas o trai, Jesus, ele diz assim, por que vocês não me prenderam antes, né? Por que vai me prender desse jeito? Todos os dias eu estava no templo. Todos os dias Jesus estava na igreja lá, né? Digamos assim, no templo daquela época, tá? Bom, lá em Mateus 13, 29, os discípulos vão questionar Jesus sobre o trigo e o joio. Eles vão dizer, Senhor, mas, poxa, né? Aí o joio tá acabando com a igreja, tá o fermento dos fariseus, né? E tá levedando toda a massa. E aí tem o joio que tá misturado, tá? E aí, vamos arrancar esse joio, vamos tirar essas pessoas más, essas pessoas problemáticas, vamos, né? Aí Jesus falou, não façam isso. Por quê? Daí ele diz ali, ó, no verso 29, capítulo 13, verso 29 de Mateus.
Diz assim, ó. Não, replicou ele, não façam isso. Para que se você arrancar o joio, você pode acabar tirando o trigo também. Né? Às vezes uma pessoa, ela tá numa fase, mas ela vai se converter depois. Né? Deus vai trabalhar no coração dela, ou de repente você acha que é um joio, mas não é um joio. Entendeu? Você não tem discernimento para dizer que um é joio e um é trigo. Né? Jesus fala, não, não é. Vai ser assim até o final. Entende? Não é a nossa posição sair, tá? É muito legal também, Jesus vai usar a metáfora das pessoas que saem como palha, né? O vento leva elas para fora da comunidade. Jesus ele fala o quê? A ovelha que saiu do aprisco dele, o que ele vai fazer? Ele vai levar de volta. O aprisco não é um aprisco só Jesus e a ovelha. Como, né? Muitos desigrejados eles têm essa ideia. Não, eu sou a igreja, né? Então só eu, Cristo, basta. Não, o aprisco tem outras ovelhas. O aprisco é cheio de ovelhas. É voltar para a comunidade. Né? É voltar junto. E a Bíblia vai falar sobre isso. A gente vai ler vários textos aqui, né? Que vão falar da comunidade. Ou seja, aquele que sai da comunidade, ele se afastou do corpo de Cristo. Né? De alguma forma, ele perdeu a conexão ali com a comunidade, que é o corpo de Cristo. Né? E, inclusive, os textos vão ser meio fortes. Vão falar que isso é perdição. É sério, né? Ao se afastar da comunidade, na realidade, a pessoa está se afastando de Cristo, tá? Bom, vamos lá, vamos entender tudo isso, tá? Será que os discípulos... só uma questão importante. Vocês viram tudo isso que eu falei? Porque muita gente fala assim, não, porque ir ao templo, né, ao templo físico, isso é religião. Na verdade, eu gosto de Jesus. Jesus me basta, não preciso ir ao templo. Então, por que Jesus ia ao templo? Né? Por que Davi falou, eu me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor, né? Por que os discípulos iam ao templo sempre? Tá? É claro, depois a gente vai ver, depois da perseguição, não vai ter um templo, e o templo acaba sendo a própria comunidade. Mas a comunidade se reúne em casas, né? Ou seja, há um espaço onde eles estão juntos. Não importa se é num templo lá bonito ou se é em casas, mas eles estão reunidos, estão fazendo culto, estão louvando, estão estudando a palavra, né? E aí, o desigrejado, após sair de uma comunidade, ele está reunido com pessoas em sua casa, em pequenos grupos, louvando a Deus, orando. Se estiver nesse caso, então ele não é um desigrejado. Ele está numa comunidade, pode ser uma comunidade menor, pode ser menos pessoas, mas ele está numa comunidade, né? Agora, sair, né, do templo, enfim, e não fazer coisa nenhuma, e aí, né? Não é isso que os discípulos faziam, nem Jesus, tá? E outra coisa, se é no templo que existem os problemas, é lá que você deve estar. Você deve ser luz, né? Ora, se você está reunido com um monte de pessoas santinhas que não tem problemas, num lugar perfeito, então você não precisa estar ali. Você tem que fazer a diferença no lugar onde está tudo errado, né? É isso que Jesus fazia, isso que Jesus ensinou, né? E é o que é tão difícil da gente entender, tá? Então, talvez se uma pessoa disser assim, templo é religião, então fala, bom, então Jesus era um religioso, hipócrita, os discípulos também, porque eles viviam no templo, né? Davi também era hipócrita e tudo mais. Era religioso, né? Você vê o problema dessas atitudes, tá? Desses pensamentos, as implicações que geram, né? Então, Atos capítulo 2, verso 17 e 18, diz assim. Capítulo 2, verso, na verdade, 46 e 47, né? Dizia assim, ó, diariamente os discípulos perseveravam unânimes no templo. Partiam pão de casa em casa. Tomavam as refeições com alegria e singeleza de coração. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Tá? Verso 42 aqui, ó. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir de pão e nas orações. Verso 14. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Eles estavam juntos. Jesus lá em João capítulo 17, ele diz, né? Eu oro para que meu povo seja um, para que
né? As ovelhas que ainda não são desse aprisco se juntem. Jesus orou pela união, não pela separação, né? Tá? Mesmo diante de problemas doutrinários, de sistema, de administração, tá? Bom, vamos lá então, gente. Outro ponto aqui tá lá em Efésios capítulo 4, onde Paulo defende a unidade da comunidade. E aí você pode ler ali todo o capítulo 4, tá? Ele diz assim, é muito interessante, tá? Ele falou, ó, andem de modo digno na vocação que vocês foram chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros. Daí ele falou assim, esforçando-se diligentemente por preservar a unidade do Espírito, no vínculo da paz. Há um só corpo, né? E um só Espírito, como também fossem chamados. Daí ele fala que Deus age por meio de todos e está em todos. Olha só, aqui Paulo ele começa a defender a nossa busca pela unidade da igreja, tá? Mas daí você fala, mas tem um monte de problema. Ele falou, por isso que ele fala aqui, suportai-vos uns aos outros. Vocês devem se esforçar para isso, com humildade, né? Em outro texto bíblico vai dizer assim, você deve considerar os outros melhores que você. Não, eu sou santo e o resto tá tudo errado. Não, você tem que considerar os outros melhores que você. Você tem que ser humilde. Tô aqui para melhorar, de que forma que eu posso ajudar? Puxa, tem problemas, mas vamos ajudar? Né? E ele diz aqui, é uma ordem, é um mandamento. Unidade cristã é um mandamento, né? E aí ele vai falar por que a gente deve orar pela união. Você continua lendo, ele vai dizer porque cada um tem um dom. Tem um dom de pastor, outro de profeta, né? Outro de apóstolo, outro de mestre. Daí ele falou, a gente precisa estar juntos para crescer nos dons espirituais. Daí ele diz assim, tem um outro texto que ele diz, um é o olho, outro é o pé, né? Outro é a orelha. Cada um, a gente não pode tirar, né? Você não é autossuficiente, você não tem todos os dons para ser sozinho, só eu e Cristo. Não, você precisa do outro. Então a unidade cristã ensina que nós não somos autossuficientes, nós precisamos do outro, tá? E aí ele diz assim, verso 12, com vista para o aperfeiçoamento dos santos no desempenho do seu serviço. Então eu tenho um dom, mas esse dom não é suficiente, você precisa dos outros, que as outras pessoas têm. Daí ele diz, isso vai te ajudar no desempenho do teu serviço. Então eu sou um pastor, mas eu não tenho muita condição de mestre. Mas eu preciso de um mestre para me dar uma profundidade maior da palavra, né? E um mestre, adianta só ficar falando? Não, ele precisa também ter a prática, né? Enfim, o que eu quero dizer assim é que a gente precisa das outras pessoas para se aperfeiçoar no nosso desempenho. E ele diz para a edificação do corpo de Cristo. Não existe corpo de Cristo separado, tem que estar junto, unido. Até que cheguemos à unidade da fé. Unidade da fé pelo pleno conhecimento de Cristo. E não sejamos mais como meninos levados ao redor por qualquer vento de doutrina. Então qualquer coisinha, tira a pessoa da comunidade e da fé. E aí ele diz assim, né? Pela astúcia, né, e artimanha de homens que induzem ao erro. A pessoa acha que está tendo uma iluminação, mas está indo para o erro, tá? Mas seguindo em verdade, cresçamos em tudo, juntos, né? A cabeça é Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado, consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo justa cooperação de cada parte, efetua seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Não existe cristianismo fora do corpo de Cristo. Não existe cristianismo fora da comunidade. Não existe autossuficiência. Autossuficiência é a arrogância humana. É isso que toda a Bíblia vai falar. Autossuficiência é a arrogância. É não ter entendido o que é cristianismo. Tá? Você só pode desfrutar o cristianismo, né? Eu vou. Como que eu vou me edificar em paciência, em amor, né? Em domínio próprio, sem que haja outras pessoas para eu exercer isso. Sozinho não existe como. Né? Tem que ter uma pessoa que eu vou ter que perdoar, tem que ter uma pessoa que eu vou ter que ter paciência. Então a igreja ajuda isso. Os problemas me ajudam a crescer. Né? Se tem uma pessoa má, eu oro pelo meu inimigo. Se tem uma pessoa que fez tal coisa, eu perdoo. Né? Mas o que geralmente a gente faz? A gente fica ofendidinho e sai. Mas daí não tem crescimento, porque daí você não está executando perdão, você não está executando paciência, os frutos do Espírito.
né? O fruto do Espírito não cai do céu, assim, eu orei e caiu, puf. Não, ele trabalha com essas situações, tá? Bom, Efésios capítulo 2 também, ele vai falar, eu queria ler, esse texto é fantástico, tá? A gente tá fazendo hoje um estudo um pouco mais comprido. Esse estudo é para aquelas pessoas que estão em dúvida e querem descobrir na palavra de Deus que decisão tomar. Não é para aquelas pessoas que já tomaram decisão, então tudo que a gente fala aqui não importa, entra por esse ouvido, sai por outro. Aquelas pessoas que já sabem e já tomaram o seu caminho. Não, é para pessoas que, poxa, estão buscando, eu quero saber a verdade, eu quero... Né? E a gente está buscando na Bíblia. Qual que foi a atitude dos discípulos e de Jesus perante essa situação? É possível haver cristianismo fora da comunidade? A gente tem visto até agora que não é possível, tá? Bom, vamos lá. Efésios capítulo 2. Capítulo 2, verso 12, tá? Diz assim, ó. Naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel. Olha só, estar sem Cristo e separado da comunidade. Olha, uma coisa tem a ver com a outra, tá? Estranhos à aliança da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Ele associa estar sem Cristo e estar longe da comunidade. Vocês não faziam parte da comunidade. Mas vocês se converteram, estão com Cristo e agora estão juntos à unidade, ao corpo de Cristo, tá? Aí no verso 16 em diante ele diz assim, olha só. E reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo ela a inimizade. Tá. Verso 17, né? E vindo, evangelizou paz a vós outros que estavam longe, e paz também aos que estavam perto, que eram da comunidade, né? Gentios e judeus, né? Porque por ele ambos têm acesso ao Pai, gentios e judeus. Assim vocês já não são mais estrangeiros nem peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Ele não está falando tão longe aí, tão isolado. Não, agora são da família, concidadãos, estão juntos, estão com outras ovelhas, né? Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado. A comunidade cresce como um santuário, né? No qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. A igreja, tem gente que fala, eu sou a igreja, eu sou o templo de Deus. Não. O templo de Deus são todas as pessoas, né, cristãs que têm a fé em Cristo. É junto que nós somos. É verdade. Em certo aspecto, nós somos o templo, que Deus habita em cada um de nós. Mas o templo, o corpo de Cristo, são todos juntos, né? Não separados. Deus é o Senhor dos exércitos, não o Senhor de um soldado. É o Senhor dos exércitos, né? Enfim. Então você veja só. Nem Jesus, nem Paulo, nem nenhum discípulo foi a favor de sair da comunidade cristã, tá? Acerca dos problemas que existem. Pelo contrário, disse para permanecermos. Existe um mandamento, tá? Que muitos estão desobedecendo, estão pecando e podem perder a sua salvação por causa disso, tá? Em Hebreus capítulo 10, desculpa falar assim, mas a gente tem que falar para alertar, né? Exortar, por amor, porque a gente ama, né? Então, ali em Hebreus capítulo 10, verso 27, ele diz assim, ó, quanto mais o dia vai chegando, proximidade da vinda de Jesus, né? Ele diz assim, ó, aqui, ó, verso 24 e 25. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. A gente tem que estar junto para se estimular. Não deixemos de congregar-nos. É um mandamento. Não deixem de se congregar. Como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. A unidade cristã é um mandamento. Estar junto. Deus lá em Israel, o que ele tinha ordenado para Israel? Congregação, estar junto, as festas,
né? Os cultos, eles tinham que estar juntos. O Novo Testamento mudou? Não, não mudou isso. Devemos permanecer juntos, né? É claro, o Novo Testamento, ele vai... enquanto o Antigo Testamento ele centraliza tudo em Jerusalém, o Novo Testamento ele expande, né? A gente deve levar para o resto do mundo, não centralizar, né? Mas a congregação permanece a mesma, tá? O ato de se congregar e estar em comunidade, tá? Bom, então isso, pelo menos para mim, mostra algo, né? Que não é eu sou o templo de Deus, eu sou o corpo de Cristo. Não, nós somos, tá? Não existe cristianismo fora do corpo de Cristo. É essa a conclusão que se chega, né? Não existe cristianismo desigrejado. Um desigrejado, na verdade, ele está indo contra. Ele pode até dizer que gosto de Jesus e tudo mais, mas ele está indo contra, né? Ele não está obedecendo a Cristo. Não está obedecendo a palavra de Deus, tá? Isso é muito sério. E há um texto fantástico que diz: considere o outro melhor do que você. Bom, quando você tem autossuficiência e acha que eu me basto sozinho, não preciso dos outros, os outros estão todos errados, está tudo errado, é só eu e minha fé, você é quem está errado. Você é a palha que está saindo. Você é a ovelha que saiu do aprisco, que Jesus vai ter que ir lá voltar para te trazer de volta, né? Te converter novamente. Bom, isso talvez se dê, né, a uma cosmovisão contemporânea que a gente tem, pós-moderna, né, sobre achar que a solução está em nós mesmos. Eu não digo que todos pensam dessa forma, mas é um espírito de época que, né, tem aí pairado, né, que é essa ideia de que não, dentro de mim existe a solução. Então, quer dizer, eu não preciso dos outros, né, dentro de mim está a solução. O cristianismo é o inverso. Ele falou, dentro de você há podridão, há pecado, maldade. Você precisa dos outros. Você precisa das outras pessoas, tá? Você não vai se isolar, não. Você vai estar junto, tá? É o contrário, tá? E eu vejo que muitos desigrejados, eles não trabalham com a raiz do problema, né? Eles não trabalham com a ideia de comunidade e missão. Eles estão muito focados em problemas periféricos. Porque a igreja faz isso, mas eu não concordo tanto. Mas porque a igreja faz isso, porque isso está errado. Porque... Mas, se você for ver, são coisas periféricas, né? Agora, o principal seria, para você dizer, né, que a solução para os problemas que existem dentro da comunidade cristã é sair dela, é ser um desigrejado, você teria que demonstrar no texto bíblico, né, que todas essas ideias, todos esses textos que a gente mostrou aqui estão equivocados e que, na verdade, Deus quer que as pessoas saiam, né, estejam só com Ele, sozinhas e tal, só num grupinho de amigos e tal, e sem compromisso com ninguém, com nada, né, e que a missão, assim, né, eu posso fazer ela com o dom que Deus me deu, sozinho, né. Então você veja, é extremamente problemático. Eu não vi ainda um desigrejado com uma base sólida nas escrituras dizer, olha, as escrituras mostram que eu tenho que sair da comunidade, né? Eu não vi ainda alguém, um desigrejado, dando um motivo sólido. Geralmente eles falam de coisas erradas que acontecem na igreja, isso é motivo para eu sair, né? Mas eles estão tomando um papel sem perceber de superioridade a Cristo. Por quê? Porque mesmo Cristo, com todos os problemas que existiam, mesmo Cristo não saiu. Mesmo os discípulos não saíram. Mesmo sendo perseguidos e humilhados, eles não saíram. Agora, essas pessoas saem, porque elas... né? E daí eu fico pensando, puxa, será que a gente não está se colocando num patamar superior a Cristo? Quer dizer, eu estou julgando as outras pessoas e tudo e todos. Nem Cristo fez isso, cara, né? Cristo, ele foi lá, mostrou o erro, mas permaneceu. Agora a pessoa... né? Então você veja o tamanho do problema. É impossível. Se você for para outra religião, abandonei o cristianismo, vou virar budista, muçulmano, shintoísta, né? Outra religião, não tem problema. Aí você está sendo coerente. Estou saindo, né, de uma cosmovisão indo para outra. Beleza. Você não tem compromisso mais nenhum com a Bíblia, com Jesus Cristo. A partir do momento que você diz, não, eu sou um desigrejado, mas sou cristão, sigo a Jesus. Não, você não segue a Jesus. Me desculpa, você não segue.
não está seguindo a palavra de Deus. Né? Você não entendeu o que é cristianismo. Bom, e para a gente finalizar, então, resumo. Por que é importante a comunidade? É na comunidade que eu vou exercer os frutos do Espírito. É na comunidade que eu vou exercer meu caráter. Vou aprender a ser paciente, perdoar, vou suportar os outros, vou ajudar. Eu cresço espiritualmente junto com os erros e problemas, tá? É na comunidade que juntos nós podemos nos edificar com os nossos dons espirituais, pregar sobre o amor de Deus. Tá? Então, Paulo diz que nós temos que estar juntos, porque cada um tem um dom diferente. E a gente tem que estar junto para que com os dons diferentes tenha eficácia o testemunho. Tá? Segundo ponto, trigo e joio estarão juntos até o fim. Ah, tem problema. Até Jesus falou que vai ter mesmo. Isso não é motivo para você sair. Tá? A palha é quem sai, não quem fica. A igreja nunca foi perfeita e nunca vai ser, nem na era apostólica. E você sabe que lá no Apocalipse, eu acho que as pessoas que saem da igreja pelos problemas, então eu vou citar aqui alguns problemas da igreja cristã, que você vai ficar de cabelo em pé, e que Jesus, qual que é o conselho de Jesus, tá? Então ele diz lá em Apocalipse 2, verso 4. Eu tenho, porém, contra ti que você abandonou o seu primeiro amor. Tá falando carta à igreja em Éfeso. Éfeso tinha abandonado o amor a Cristo. Tá? Verso 9. Igreja de Esmirna. Tinha judeus que diziam que eram convertidos, né? Mas eram antes filhos do diabo, da sinagoga de Satanás, né? Então, pessoas ali que não eram convertidas no meio, tá? Verso 14, ali, a igreja de Pérgamo. Tinham ali os que sustentavam a doutrina de Balaão, praticavam prostituição, sacrificavam a ídolos. Tá? Olha o tamanho dos problemas. Verso 17 aqui também, né? Verso 17, acho que da carta a Laodiceia. Você diz a igreja ali de Laodiceia dizendo que era rica e abastada, mas era infeliz, miserável, pobre, cega e nu. Aí eu pergunto para você, olha só o tamanho dos problemas da igreja primitiva aqui. Igreja de Éfeso, de Esmirna, de Laodiceia e tudo mais. E o que Jesus diz aqui? Saiam dessa igreja. Saiam da comunidade. Fiquem isolados. Não! Ele diz, se convertam, mudem, se ajudem, reconheçam. Ele não está falando para sair. Mesmo diante dos problemas. Então, olha só. Como a gente tinha falado. Os problemas, as dificuldades não são motivos para sair. Tá? A gente vai dar alguns exemplos para finalizar. Daí você pode se perguntar, mas em que comunidade eu vou ficar então? Tem tantas. E tem espíritas que são filhos de Deus, tem católicos, tem protestantes, todos são filhos, né? Todos têm pessoas sinceras. Né? É verdade, todos têm pessoas sinceras, né? E que Deus as ama e vai salvar na sinceridade da pessoa, né? Ali, conforme Paulo diz em Romanos 2, né? Às vezes gentios que nem têm a lei de Deus, mas eles agem em conformidade, né? Eles aceitaram o plano de Deus naquele tipo de revelação. É verdade, muitos vão ser salvos. Não é uma religião só que vai salvar, é verdade, né? Mas qual que é a dica que a gente dá? Permaneça na comunidade mais próxima da Bíblia. De repente você fala, eu sou batista, mas a minha comunidade não tô gostando. Então vai para uma outra comunidade batista que você acha que está mais próxima da Bíblia. Procura uma comunidade mais próxima da Bíblia, né? Seja luz e tente ajudar com humildade, reconhecendo que vai ter problemas e você vai ter que estar lá para ajudar e crescer, é uma família. Você abandona teu pai e tua mãe porque eles erram? Teu irmão não, a família de Deus é a mesma coisa, você não abandona porque tem problemas, tá? E para finalizar, o vídeo ficou bem grande, mas eu acho que vale a pena. Quem está interessado nesse tema, tá querendo tomar uma decisão, eu acho que pode ajudar, entendeu? Através da palavra de Deus. Então, eu citei aqui alguns exemplos para finalizar. O primeiro exemplo é Moisés. Moisés não abandonou o povo diante de um monte de problemas que eles tinham. Ele diz, risca o meu nome do livro da vida, Senhor. Mas não abandona esse povo, tá? Davi, tendo problema com Saul, que era seu sogro lá, né, naquela época, e Saul querendo matar Davi, Davi ainda falou assim pra Saul, você merece ser morto, né? Merecia mesmo. Mas eu não vou tocar no ungido do Senhor. Olha só. Davi, mesmo Saul errando, Davi reconhece, olha, eu vou orar por você, né? Vou
Claro, estou interpretando aqui, né? Mas eu vou... Davi podia matar, ele falou, não vou tocar em você, né? E o que a gente faz com os pastores que estão errados? A gente tem a mesma atitude de Davi? Não. A gente condena, em vez de orar e tentar ajudar, né? A gente tem uma postura totalmente diferente dos profetas bíblicos. A gente faz o contrário do que a Bíblia ensina, na verdade. Isso é muito triste. Daniel 9, né? Daniel ora pelo povo. Daniel era fiel, mas o povo não era. E ele se coloca junto com o povo. Nós não somos fiéis. Veja, sempre junto com o povo, os profetas. Aqueles ia lá, né? Eles se sacrificavam pela união do povo, pela prosperidade, né? Mesmo diante de um sistema corrupto e tudo aquilo que gerava, né? Martinho Lutero, quando saiu da igreja, né? As pessoas falam, ele rompeu. Não, ele não queria sair do catolicismo ali, né? Ele queria reformar, ele só estava mostrando que estava errado, né? Só que daí ali tinha uma imposição romana com a igreja e tal. Aí acabou rompendo, mas não por vontade dele. Depois, né? Mesmo assim, depois teve a comunidade luterana, né? Não ficou sem comunidade, tá? Os valdenses também e tudo mais, né? Posso falar do George Knight também, eu tava com um livro aqui, eu não sei onde é que tá. Ele é um autor da minha fé, eu sou cristão protestante adventista, né? E o George Knight, ele comenta da saída dele da igreja e depois do retorno. Então, quer dizer, de repente você tá nessa busca, você tá nesse conflito, calma, fica tranquilo, né? Há solução, né? Há pessoas que saíram, se encheram, né? Refletiram, depois voltaram mais maduras, né? George Knight, ele comenta, ele fez teologia, né? Estudou muito, saiu da comunidade, né? E se aproximou mais de Deus? Não, né? Ficou, pelo contrário, né? Ele disse que não orava mais, ia perdendo um pouco, né? E depois, algo tocou ele, um amigo pessoal, e ele acabou voltando, maduro, escreveu um monte de livros para a igreja. Então é assim, né? Se você saiu, né? Tudo isso que eu falei, exortando com palavras pesadas, talvez, mas pense o seguinte, de repente você é essa pessoa que nem ele saiu, mas depois voltou, né? Que nem os irmãos de José, né? Expulsaram José lá, mas depois eles se reencontraram e tá tudo certo. Talvez você tá negando a Cristo, desobedecendo, né? O que ele falou sobre a unidade cristã, que nem Pedro. Mas ele se arrependeu e voltou, então, quer dizer, você pode voltar, né? E mais maduro, reconhecendo que existem limitações, né? E vamos tentar ajudar, vamos tentar reformar, vamos tentar, né, melhorar, reconhecendo que a gente tem um monte de problemas também. Não existe lugar nenhum perfeito, né? Procure uma comunidade mais próxima da Bíblia, numa comunidade que tenha mensagem para o tempo que nós estamos vivendo. Tem muitas comunidades que não, por mais que sejam cristãs, não pregam a mensagem principal para o tempo que nós estamos vivendo antes de Jesus voltar, né? Então, escolha bem, né? Mas não fique fora de uma comunidade, tá? E eu vou contar um pouquinho da minha história aqui, rapidamente. Eu também tive alguns conflitos, entrei na igreja, quando eu entrei, fiquei vislumbrado, tudo que eu achava da igreja eu não via defeito, né? E depois a gente vai tendo amadurecimento, a gente vai vendo ali os problemas e tudo mais. E um pastor muito amigo meu me ajudou, né? Até falei uma vez pra ele, mas por que você continua na igreja diante de tantos probleminhas, né, que tem e tal? Daí ele falou, olha, primeiro porque é a ordem de Deus, né? Deus falou pra eu ficar, né? E na Bíblia, e não encontrei nada melhor, né? Então, eu prefiro seguir a posição de Jesus, né? Vamos tentar fazer a diferença, vamos reconhecer que a gente também não é aí o top das galáxias, né? E todo mundo tá errado. Não, a gente tem muitos erros, a gente tem que estar junto. Tem muita gente boa na igreja, muita gente sincera. Não vamos sair porque tem problemas, tem pessoas boas que precisam, né? E vamos estar juntos e unidos, tá? Porque nenhum exército vence uma guerra espiritual, ainda mais sozinho, né? E sempre se considere o outro melhor que você e não deixe de se congregar. Obedeça a ordem de Cristo e a ordem bíblica se você o ama, né? E talvez as coisas não sejam perfeitas. Vai dando o seu tempo, vai refletindo, vai voltando, né? Vai deixando a coisa fluir, vai buscando a Deus, vai usando o seu dom, foque naquilo que é importante, né? E pra gente finalizar, tem um pastor uma vez, pareceu só uma história, não sei se é verídica ou não, mas faz sentido, tá? Uma menina que só olhava lá os defeitos da igreja e tal. Daí ele falou, ele deu um copo de água pra menina, bastante cheio, e fala assim, ó,
dê uma volta na igreja com esse copo, tá? Daí ela deu a volta na igreja e tal, com o copo, cuidando pra que não derramasse nada. E daí ela falou, tá, o que você quis me ensinar? Daí eu falei assim, enquanto você tava focado no copo, você conseguia olhar as coisas ao redor? Daí ela falou, não, o meu foco ali era no copo, né, pra que não derramasse. Ele falou a mesma coisa, tenha o foco em Cristo. Você tem o foco em Cristo, você não tá preocupado com as outras coisas, os erros, né? Você tá procurando estar com Ele, né? Então, assim, se você tá na igreja e teus olhos estão vendo tudo menos a Cristo, você vai sair. Se teus olhos estiverem fixos no Mestre, você vai ser luz. Então, seja luz. Essa é a mensagem de hoje e tome sua decisão ao lado de Cristo. É isso que eu desejo para você, que nós estejamos juntos no aprisco de Deus. Não seja como palha que vai e sai, e voa e vai para longe. Não, fique junto, permaneça. É isso.